Nessa aula, nós vamos entender como a nossa alimentação está diretamente relacionada com o funcionamento do nosso cérebro e também com o desenvolvimento de doenças da mente. Você vai aprender quais alimentos ajudam e quais atrapalham o desenvolvimento da mente e também como evitar a perda de memória e declínio cognitivo com a chegada da idade. O nosso cérebro é a máquina mais sofisticada que temos conhecimento. E por mais que a neurociência já tenha avançado muito nos seus estudos, ele continua sendo uma caixinha de mistérios. Por muito tempo, nós pensamos que o cérebro estava protegido de tudo que acontecia no nosso corpo, como se ele estivesse isolado, intocável, mas a verdade é que ele não está. Existe uma comunicação direta entre o cérebro e o nosso corpo, como nós falamos na aula anterior. E um exemplo disso é quando nós sentimos um frio na barriga em uma situação de ansiedade, medo ou estresse, por exemplo, em uma entrevista, em uma apresentação ou em uma prova muito importante. O nosso estômago sente reflexos do que está acontecendo na nossa mente. E essa comunicação é uma via de mão dupla, não é só o cérebro que envia mensagens para o sistema digestivo. O sistema digestivo também envia mensagens para o nosso cérebro, porque existe um eixo de comunicação direta entre os dois. Então, é correto afirmar que a saúde do nosso cérebro começa no nosso intestino, porque tudo o que comemos afeta o nosso desempenho cerebral. Essa relação entre cérebro e sistema digestivo é bem conhecida pelas medicinas tradicionais, como a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa. Mas somente há poucas décadas ela vem sendo estudada pelos cientistas e pela medicina ocidental. Para você ter noção de como esses estudos são recentes, foi no ano de 2011, apenas há 12 anos atrás, que na Universidade de McMaster, no Canadá, foi divulgado um dos primeiros estudos que comprova, de fato, que o intestino pode por si só se comunicar com o cérebro e influenciar o nosso comportamento. Porque lembra que existem 500 milhões de neurônios no nosso intestino? Então a comunicação entre eles é constante. E o nosso cérebro é um dos órgãos que está mais sujeito às consequências danosas causadas pelos processos inflamatórios que acontecem no nosso intestino por causa da alimentação. Se o nosso intestino estiver sofrendo de processos inflamatórios, o nosso cérebro com certeza também estará. A diferença é que nós não conseguimos sentir, porque não existem receptores de dor no nosso cérebro. E apesar do cérebro conseguir perceber dor em qualquer parte do corpo, ele próprio não dispõe de receptores de dor. Você nunca ouviu falar de dor no cérebro, não é mesmo? Porque isso não existe. E por isso se costuma pensar que os distúrbios da mente ou as doenças da mente começam de uma hora para outra e não se pode evitá-las, como a depressão, o Alzheimer. Mas hoje já se sabe que essas são doenças inflamatórias que têm o início do seu desenvolvimento no intestino e que podem sim ser evitadas. A depressão, por exemplo, está diretamente relacionada com a serotonina, um neurotransmissor que é produzido no intestino. Então, todas essas doenças têm uma ligação muito maior com a alimentação do que nós imaginamos. Inclusive, hoje já se sabe que as doenças como a obesidade, o câncer, diabetes, asma, artrite, doenças cardíacas, esclerose múltipla, Parkinson e muitas outras estão relacionadas com processos inflamatórios. E eu sei que talvez essa informação possa ser nova para você, que talvez você ou alguma pessoa próxima sofra de algumas dessas doenças e o médico nunca tenha falado algo parecido para você. Mas é importante entender que esses estudos são relativamente novos e mesmo que já exista muitas publicações científicas sobre isso, nem todos os profissionais se atualizaram. Principalmente porque na medicina atual não se estuda o ser como um todo, e sim as suas partes separadas. Isso é uma consequência de uma medicina cada vez mais especializada. Mas felizmente existem cada vez mais profissionais que estão sim se atualizando e vendo o ser como um todo, vendo o ser de uma forma holística e integrada. Mas eu ainda quero falar de uma outra crença que temos, que é a crença de que com a chegada da idade nós naturalmente perdemos parte da nossa capacidade cognitiva e sofremos de perda de memória, raciocínio lento e as doenças começam a surgir, sendo o envelhecimento um sinônimo de perda de saúde.
Mas isso não é verdade. E as pessoas pensavam assim porque até o ano de 1998 se acreditava que os bebês já nasciam com o seu cérebro perfeitamente formado e que a partir daí ele poderia aprender várias coisas, várias informações, mas não poderia mais desenvolver novos neurônios, sendo a perda de neurônios um caminho natural ao longo da vida. Mas essa teoria caiu por terra com a descoberta de uma equipe de neurocientistas da Califórnia que conseguiram provar que o cérebro pode produzir novas células nervosas ao longo da vida e que esse processo é chamado de neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Mas para isso acontecer, adivinha o que é necessário? Uma boa alimentação e uma boa nutrição. As nossas células cerebrais precisam estar bem nutridas para desenvolver esse processo. E graças a essa capacidade do cérebro de se regenerar, podemos manter uma boa memória, um bom humor e a prevenção do declínio mental associado ao envelhecimento e ao estresse. E para terminarmos essa aula, vamos falar um pouco sobre quais alimentos ajudam e quais prejudicam esse processo de neurogênese. Quais são amigos do nosso cérebro e quais não são. Mas lembrando que não existe um único alimento que seja milagroso, e sim um conjunto de como nós nos alimentamos de forma geral e do nosso estilo de vida. Mas alguns alimentos são fundamentais para mantermos a nossa mente jovem e ativa. E entre esses alimentos estão os antioxidantes, que existem em abundância na natureza. E os alimentos mais ricos em antioxidantes são os que têm uma cor mais viva. Então todas as frutas, como as frutas vermelhas, mas também a abóbora, a cenoura, o cacau e a cúrcuma, que tem um amarelo vibrante, que é nada mais, nada menos do que o maior anti-inflamatório da natureza. Esse grupo de alimentos ricos em antioxidantes é responsável por proteger os nossos neurônios e eles são chamados de alimentos neuroprotetores. E para evitarmos a morte dos neurônios é importante consumir ácidos graxos, que são as gorduras boas, como o ômega 3, por exemplo, que está em abundância no grupo das nozes, das castanhas e de todas as oleaginosas. O nosso cérebro também demanda muita energia. Todo alimento que comemos é convertido em energia ou combustível para o funcionamento do nosso corpo. E somente o cérebro sozinho demanda 25% de toda essa energia. E o grupo de alimentos responsáveis por nos fornecer a maior parte da nossa energia são os carboidratos. Então eles não são nossos inimigos como muitos pensam e não devem ser evitados, porque eles são uma fonte essencial de energia para o nosso cérebro. E os carboidratos do bem são os carboidratos complexos, aqueles que possuem uma digestão lenta no nosso organismo e não geram picos de glicemia, como por exemplo a aveia, as sementes e os grãos. E por último, mas não menos importante, a água. A água é um eletrocondutor e a transferência de informação de um neurônio para o outro no nosso cérebro acontece através de estímulos eletroquímicos. Assim, a água consegue ativar o funcionamento do nosso cérebro. Para você ter noção do quanto a água é importante para as nossas atividades cerebrais, uma queda de 5% da hidratação corporal é equivalente a uma diminuição de 30% no desempenho cerebral. Por isso, nós precisamos manter o nosso corpo sempre hidratado. Então, tudo que comemos afeta o desempenho do nosso cérebro. E um grupo de alimentos que nós temos que tomar cuidado são os alimentos que causam picos de glicemia no nosso sangue, pois eles aumentam a taxa de glicose rapidamente na nossa corrente sanguínea, no nosso cérebro, fazendo subir os níveis de produção de insulina e, consequentemente, causam processos inflamatórios que aceleram o envelhecimento e a morte dos nossos neurônios. Esse grupo são os carboidratos simples, como por exemplo o açúcar, as farinhas refinadas que estão no pão, nos bolos, nas massas. Mas isso também não significa que nós não podemos mais consumir esses alimentos, e sim que devemos consumi-los com moderação. Além disso, outro grupo que temos que ter atenção são o das gorduras saturadas, incluindo as de origem animal, que vêm de presente junto com as carnes, leites e ovos. Elas têm um impacto muito negativo no processo de neurogênese. Bebidas alcoólicas, sedentarismo e privação de sono também atrapalham esse processo.
Então, agora você já sabe o que pode fazer para ter uma saúde cerebral mais ativa. E o principal, sabe que ela também depende da sua alimentação e de hábitos de vida. E a alimentação plant-based é naturalmente uma alimentação amiga do nosso cérebro, pois é riquíssima em antioxidantes e tem um grande potencial anti-inflamatório, mantendo todas as doenças inflamatórias da mente e do corpo bem longe de nós. Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula e que já possa começar a colocar em prática, incluindo mais alimentos que vêm da natureza no seu dia a dia. Nos vemos na próxima aula.